Olá novamente a todos e todas os participantes do 7º Congresso Internacional e Multidisciplinar da SEVEN. Meu nome é Ana Cristina Alves de Paula e com muita honra e muito orgulho de estar participando deste congresso, eu envio agora um vídeo de apresentação do artigo que escrevi em conjunto com meu grande parceiro aí de coautorias, Lucas Matos Martins, a respeito de Walter Benjamin e a obra Diário Parisiense e outros escritos. Eu vou iniciar então a projeção dos nossos slides para facilitar aí a nossa exposição. Bom, eu acredito que todos já estejam visualizando a tela, então eu vou dar início aos nossos slides. Bom, aqui estão os nossos contatos por e-mail, caso desejem aí continuar o bate-papo com a gente pelas redes sociais. Bom, o nosso artigo se debruça, então, a respeito da obra escrita pelo filósofo e ensaísta alemão Walter Benjamin, chamada Diário Parisiense e outros escritos, abordando em especial as intersecções entre a obra de Walter Benjamin e Paul Valéry. Então, nós estamos entrando aqui na seara do estudo da abordagem teórica de Walter Benjamin, a partir de alguns de seus textos sobre linguagem, crítica da literatura e arte, destacando em especial a obra Diário Parisiense e outros escritos e o ensaio sobre o escritor Paul Valéry. Bom, aqui temos então os nossos objetivos melhor descritos e a nossa justificativa. O que nós temos a dizer sobre Walter Benjamin? Walter Benjamin, então, ele é um filósofo ensaísta alemão associado à escola de Frankfurt, que seria aquele grupo de neomarxistas, né, de teóricos neomarxistas, que exploram aí a importância das culturas de massa e da comunicação. Ele foi um grande amigo e parceiro intelectual de Theodor Adorno, e o que é interessante dizer sobre Walter Benjamin é que, com a ascensão de Adolf Hitler, ele se refugiou em Paris, que foi escolhida por ele a dedo porque era a terra de seu maior ídolo, o poeta Charles Baudelaire. E lá em Paris, ele escreveu mais de 15 textos de grande profundidade teórica entre 1926 e 1936, além de um diário escrito em Paris, que é a obra objeto aqui da nossa exposição, entre 1929 e 1930. Ele se debruça em específico sobre Paul Valéry, que foi, né, um dos grandes poetas franceses, que foi tido como aí um dos vértices do triângulo equilátero da nova literatura francesa. Ele foi autor aí de alguns dos poemas tidos como os mais significativos que o século XX produziu, ao lado então de André Gide e Marcel Proust, formando então esse triângulo equilátero da nova literatura francesa. Ele foi, então, poeta francês também vinculado à escola simbolista, que vinha aí com uma linhagem de escritores, né, transgressivos, tendo como expoentes na poesia inglesa, na poesia norte-americana, Edgar Allan Poe, e na poesia francesa, Stéphane Mallarmé. Paul Valéry fez da poesia um microcosmo que lhe permitiu entrecruzar as mais diversas áreas e campos do saber, a dizer, a linguística, a psicologia, a política, a biologia, a física, a matemática. E ele se valeu também dos mais variados meios de escrita, não se reduzindo somente à poética. Além de poemas, ele escreveu ensaios, fez traduções, escreveu peças de teatro e diálogos, desenvolveu diálogos aí com outros escritores. Ele era tido como um autor muito rigoroso, e o seu rigor era tamanho que ele se dedicou a buscar um método que fosse capaz, né, um método destinado a fazer da criação poética uma obra de precisão. E daí ele chamou, então, a atenção de Walter Benjamin. O que Walter Benjamin tem a dizer sobre Paul Valéry? Temos aí na nossa exposição em slides diversos excertos de Walter Benjamin a respeito de Paul Valéry, que nós podemos aí, de forma resumida, descrever
o seu pensamento nas seguintes linhas. O primeiro é de que, na interpretação de Walter Benjamin sobre Paul Valéry, o trabalho do poeta se assimilaria ao trabalho artesanal, em que a alma, os olhos e as mãos do poeta pensador e a alma, os olhos e as mãos de um artista se inscrevem em um mesmo campo de produção artesanal. Aqui nós visualizamos a transfiguração do trabalho do poeta em um trabalho artístico artesanal. E nesse trabalho artístico artesanal, busca-se imitar a natureza ao produzir de forma paciente os mais elaborados artefatos de som e sentido. Outro pensamento, outra interpretação de Walter Benjamin sobre Paul Valéry é de que o poeta, com base em um instrumento bastante limitado por natureza, que seria a linguagem, porque o poeta ele se vale da linguagem. Ele tenta fazer com que a linguagem chegue a dizer o que não pode ser dito, valendo-se para isso do questionamento e da dissolução da própria linguagem. Então, isso traria algumas explicações sobre os paradoxos e contrastes que a poesia moderna estava ostentando. Então, existe aí um questionamento a respeito da própria linguagem, que é o meio de que se vale, é o instrumento de que se vale o poeta. E, por fim, Walter Benjamin ainda explora a questão da tradução em Paul Valéry, porque o Walter Benjamin interpreta que para Paul Valéry, o trabalho do tradutor ele chega a ser quase uma poesia pura, porque esse tradutor da poesia, né, na sua linguagem original, ele vai seguir as pegadas do autor original rumo ao momento originário de sua produção. E ele vai estar se preocupando com o que o texto já disse, manejando apenas os seus instrumentos, daí tecendo uma harmonia conjunta de sons e sentidos. Bem, Walter Benjamin conclui sobre Paul Valéry que Paul Valéry estava entre os autores mais significativos dentro dos oponentes da corrente surrealista e da corrente psicanalista, dos cultos do inconsciente e da inspiração. Perdão, não como oponente. Ele é conhecido como o poeta e filósofo mais... É isso mesmo. Como mais significativo entre os oponentes da corrente surrealista, da psicologia profunda, da corrente psicanalítica, dos cultos do inconsciente e da inspiração. Enfim, o Walter Benjamin, então, conclui apreciando o quão fecundo é o diálogo poético com um dos principais poetas franceses de expressão universal. Temos aqui as referências utilizadas e nos colocamos, então, à disposição de todos para estarmos aí estabelecendo novos diálogos pelas redes sociais. Obrigada por tudo, um excelente evento para todos. Até mais!